O Acorda Brumadinho de hoje, Acorda Brumadinho, é especial e é diferente. A nossa convidada, enquanto a gente está aqui acordando, escutando os passarinhos, a nossa convidada já está se preparando para a siesta. Ela está lá do outro lado do oceano, mas é importante a gente fazer essa conexão, porque nós vamos falar de um assunto que tem sido um assunto recorrente entre nós, na nossa comunidade, recorrente entre nós no nosso país, recorrente no mundo, e que a gente precisa conhecer um pouco mais, que é a maconha e saúde. Maconha, beleza. Para conversar sobre esse assunto, Bárbara Arans, bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada estar aqui com vocês. Eu como brasileira que moro aqui, vivo aqui em Madrid, para mim é muita satisfação estar podendo levar um conhecimento e falar um pouquinho, né, sobre um assunto que costuma ser tão tabu, tão preconceituoso e tão difícil, né? Assim, é uma delicadeza que a gente tem que ter para tratar desse assunto, onde eu acredito que a delicadeza devia existir para tratar, por exemplo, do álcool. Mas vamos embora levar esse papo gostoso, estou aqui para desbravar um pouquinho junto de vocês, todo conhecimento. Que ótimo. Eu queria que, só para a gente situar um pouco de onde você fala, eu queria que você falasse da sua formação. Você é uma biomédica. Como é que é aquela coisa? Desde criança eu ia ser médica para cuidar dos outros ou para abrir as largatices e ver o que tem dentro? Eu estou em Madrid, eu vivo aqui em Madrid tem 2 anos. Eu sou biomédica, ativista, estudante de fitocannabinoides, né, uma desbravadora. Eu falo que eu sou eu tenho num currículo, se eu for te falar sobre currículo acadêmico, eu não vou te falar assim, nossa, eu tenho curso disso, mas eu falo que a minha maternidade, você está ali no dia a dia, né, presencialmente, com a mão na massa, trabalhando com aquilo, desbravando aquilo, entendendo, debruçado em artigos científicos, te leva a 1000 conhecimentos. Então, eu sou biomédica, especialista, uma das pioneiras no tratamento com fitocannabinoides, hoje especialista em fitocannabinoides, em tratamento fitocannabinoides e gêneros, masculino, feminino e transgênero. Agora me perdi. Eu sou aquela bela maconheira, sabe? A gente vai ter que recordar toda hora. Eita, mas me conta uma coisa assim, então, só para ajudar. Como é que você da biomedicina. Voltamos, biomedicina. Como é que você teve o insight, assim? Qual foi o momento do insight, o Shazam do negócio? Desde menina, eu sempre quis a área da saúde, eu sempre gostei. Eu fui criada pela minha avó, então eu tinha todo um carinho pelas velhinhas, né? Eu ia nas novenas com a minha avó, tudo, e você acaba, não sei, mas algo me despertava um cuidado com as outras pessoas. Mas eu nunca quis ser médica, assim, eu nunca tive a vontade de ser médica, nem enfermeira, nada. Quando eu atingi a adolescência, eu fui saber um pouquinho sobre a biomedicina, e a biomedicina me encantou, porque ela me dava justamente o que eu queria, que era uma explicação de como tudo era formado, como tudo funciona. Né? Porque o que desenvolve dentro do nosso corpo, o que libera, como que funciona, por que a gente mexe a perna, por que o nosso coração bate, essas coisas. E aí eu falei, bom, eu vou ser biomédica, só que eu engravidei. Eu ia começar a prestar os vestibulares, estava no comecinho do 3º colegial, ali com aquele sonho de faculdade e tal, e eu engravidei da minha filha. Passei o 3º colegial grávida, me formei grávida, e aí tive minha filha com 16, tive o 2º filho com 18, tive o 3º filho com 20. Olha, tá bom para você? Muito organizado, de 2 em 2. Ai, meu filho, eu já estava, né? Estou com meu marido desde os meus 15 anos.
E aí eu falei, já que eu queria ser mãe de pelo menos 3, eu falei, eu já vou ter meus filhos e depois eu volto a estudar. Esse negócio de ter um filho agora para ter outro daqui 12 anos. Eu falei, quer saber? Eu sempre fui muito doida. E aí, eu com 26 anos, eu resolvi voltar a estudar. Meu pai sempre me deu muita força, meu marido também, falou, acho que agora é a hora, né? Se sente pronto e tal. E eu falei, nossa, eu não sei como vai ser com 3 filhos voltar a estudar. Mas eu fui com tudo, prestei vestibular de novo para biomedicina, era o que eu queria, é a minha paixão. E eu entrei, fui cursar. Meu filho mais novo tinha 4 anos, o Raul, que é portador de Asperger, e eu voltei a estudar. No meio da faculdade, me surgiu o laudo, porque o Raul foi laudado com quase 10 anos de idade. Aí ia fazer 10 anos, porque o laudo do autismo, do Asperger, ele demora bastante tempo, é um absurdo até, porque tem que ter a junção de vários profissionais, a criança já tem que estar desenvolvendo a escrita, a parte cognitiva, então esses laudos demoram. E aí, quando o Raul foi laudado, ele já tinha quase, ele ia fazer 10 anos, eu estava praticamente no último ano de faculdade, e eu falei, bom, deixa eu procurar aqui. Comecei a procurar vias dentro da universidade que me levasse ao tratamento com a cannabis para o meu filho. A primeira vez, se você me perguntar, Bárbara, quando você ouviu falar, porque a curiosidade, né, com a maconha, quando você ouviu falar, sempre foi muito comum dentro da minha casa, tá? Assim, meu pai, a minha mãe sempre viveu em comunidade Hare Krishna, então é algo que em casa, droga, ayahuasca, cara, é muito comum, era muito tranquilo falar disso dentro de casa. E quando eu tinha 13 anos, a minha tia foi diagnosticada com esclerose múltipla. Na mesma época até daquela atriz, Cláudia Rodrigues. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de um remédio à base de maconha, que é o Sativex. Que é o Sativex, que ele é feito à base do THC, para espasmos musculares. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi, eu já não tinha essa anormalidade do que era a maconha e esse tabu todo, porque sempre foi muito comum dentro da minha casa, mas foi a primeira vez que eu ouvi algo relacionado ao medicinal, a cura. É uma tia super próxima, ela acabou não aceitando o tratamento com o Sativex. A doença dela avançou um tantão, assim, muito mais do que hoje, por exemplo, a atriz Cláudia Rodrigues, que eu pego, porque foi quase no mesmo mês que ambas foram diagnosticadas. E ali, então, eu sempre cresci com essa normalidade, sabe? Quando meu filho foi laudado, eu falei, bom, é isso, eu preciso ir atrás de maconha, preciso tratar meu filho com canabinoides. Deixa eu te falar, eu vou sair um pouquinho da conversa, porque você tocou num assunto que eu acho muito importante. O ministro da Educação do Brasil, recentemente, a semana passada, falou sobre, criticou, né, a convivência das pessoas com necessidades especiais com essa grande conquista que é a convivência, que já tinha sido adquirida. Nós estamos vivendo um retrocesso muito grande. Mas a pergunta que eu faço é: você já percebia que seu filho tinha uma necessidade especial ou realmente, até na convivência, esse diagnóstico é difícil de ser feito? Olha, eu como mãe, pelo choro, eu já sabia que tinha algo diferenciado. A fala, o tempo que tardou para andar, a forma com que aprende a andar, amiguinhos, ter a convivência social, ele tinha uma dificuldade muito grande, ele precisava dos meus filhos, dos meus outros 2 filhos, dos irmãos, estando próximo. Então, é óbvio que eu desde pequena, eu sabia, algo existe diferente, nada que difira assim, que, ai, nossa, é total diferente. Não, não é. Mas tem algo diferente, tem algo que nele chama mais atenção do que nos outros. E aí chegou que foi laudado aos 10 anos com Asperger, é leve, o Raul tem um Asperger bem leviano, ele afeta mesmo a parte da fala, da escrita, um pouquinho do comportamental, né? Porque ele não tem essa dosagem
do que ele pode ou não falar, sabe? Aquela coisa assim, olha, não é o momento para você falar isso. Ele vai lá e fala, sabe? Tipo, o vovô tá tomando uma cervejinha, nossa, vovô, você tá fedendo assim no meio de todo mundo, sabe? Então, é esse lance comportamental, o Raul tem bastante, e também a parte da fala, junta com a dislexia, a parte da escrita, a parte cognitiva, e foi aí que eu entrei com a cannabis. Mas sobre o ministro, eu nem vou entrar muito Não, no eu só assunto, lembrei porque desse fato, dá uma porque raiva. Absurdo. Essa junção, essa descoberta, né, das necessidades e o limite dessas necessidades especiais que nós todos temos, né? Eu acho que Todos. de perto, como dizia o Caetano, de perto ninguém é normal. Exatamente, ninguém é normal, não existe normalidade. E foi você que, por exemplo, depois do laudo, foi você que medicou, que você que teve a noção do que precisava, ou você procurou ajuda? Eu procurei ajuda. No canabidol, para chegar na cannabis. Eu procurei ajuda. Eu procurei primeiro um professor da universidade, um neurologista. O professor, dentro das faculdades, ainda é muito restrito esse assunto. Aí o professor falou, olha, Bárbara, eu acho que tem associações no Brasil, se eu não me engano, tem uma associação no Rio de Janeiro, que oferece. E entrei em contato, fui muito bem recebida, enviei os laudos do Raul, o receituário médico e tal, e comecei a ir para o Rio de Janeiro. Eu fazia bate-volta, eu saía de São Paulo, deixava meus 3 filhos com meu pai, ia com meu marido de manhã, saía de São Paulo meia-noite, chegava no Rio às 6 da manhã, assistia aos cursos da APEP, voltava no mesmo sábado e trazia o frasco para o Raul do óleo. E assim, vamos colocar, em 7 dias, a melhora dele, o que a gente estava vendo e vivendo dentro de casa, era algo que não tinha explicação. Assim, todos os dias, desde quando ele foi o primeiro dia para a escola, ele beija minha mão, assim, na janela do carro, por pelo menos 20 vezes. Te amo, te amo, te amo, e fica beijando até dar tchau. E ele, todos os tchau, ela era chorando, era uma coisa massacrante, aí eu tinha que entrar na escola, os irmãos, ele ia nas salas. E dentro desses 7 dias, nunca mais aconteceu. Tchau, mãe. E até de convidar amiguinhos para ir em casa. Então, era uma emoção. Um dia foram 2 amiguinhos e ver ele brincando. É óbvio que brincava, a interação é diferente. Ele brincava um pouquinho, depois ia para o canto dele, que ele fazia umas cabaninhas na sala, assim. Ficava na cabaninha e tal. Mas eu chorava, eu olhava e eu falava, meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? É esse óleo mesmo? Aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais e mais, porque o autismo também é uma caixa que é muito difícil você ter resposta para as coisas, porque é uma instabilidade constante, né? Você acha que você conhece o seu filho, aí você fala, ah, beleza, eu entrei no carro, liguei uma música e a gente viajou por 4 horas com aquela música naquele som. No dia seguinte, você põe a mesma música no mesmo volume, ele começa a se debater todo e destruir o carro, não quer andar. Então, esse lance de você não saber como vai estar amanhã, o que eu posso fazer hoje? Eu posso aumentar esse volume, eu não posso... E se eu aumentar o volume, vai despertar algo? Então, eu falo que eu vivo em constante estudo. Todos os dias eu estudo um pouco mais, porque, além de tudo, eu comecei e eu tenho comigo um grupo imenso de mães de autistas que se tratam com o óleo hoje da minha empresa, né, da minha associação, que hoje eu estou abrindo uma associação, que depois a gente fala disso. Essas mães vieram comigo, não tinha nem como eu recusar. Então, eu vivo em constante, mas se eu falar para você, eu já tenho uma solução, acontece isso daqui quando você utiliza um canabinoide, eu também vou estar mentindo, sabe? Porque é um organismo... Você já tem, assim, você consegue nos dizer qual é a ação, vamos dizer assim, fitoterápica, qual que é a ação química do óleo? O que ele provoca no nosso organismo? É o seguinte, o nosso organismo produz os canabinoides endógenos, que a gente chama, né? Então, no nosso organismo temos um monte de células receptoras, um monte de receptores.
ali esperando por algo. Vamos imaginar ali um monte de botãozinho que está esperando por algo, que forma o sistema endocannabinoide. No óleo, na cannabis, você consegue extrair os canabinoides exógenos, que são os canabinoides externos, que são as substâncias que entrelaçam ali o fruto, né? Que ficam ali, que protegem de praga, por exemplo, são os canabinoides. Esses canabinoides exógenos, quando você faz a ingestão, eles se conectam com os receptores. E qual que é a função, quando acontece essa interação, nada mais acontece do que um equilíbrio do organismo. Então, essa junção acontece o equilíbrio de todos os mediadores químicos. Então, tudo que está em excesso ou em diminuição entra no eixo, que é o estado que a gente chama de estado de homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. E como é que você então, por mede... exemplo... Desculpa, mas como é que você mede a dosagem para cada pessoa? Ou é uma coisa mais ou menos padrão? Eu me aprofundei muito em gênero. Eu vejo hoje pouquíssimos especialistas fazendo da forma que eu faço. Eu falo que é até um protocolo meu, Bárbara Hans, onde quando eu vou passar essa informação para frente, eu sempre passo dessa forma, porque cada organismo produz um hormônio, certo? Gênero masculino produz testosterona. Testosterona é um éster de cadeia de vida longa. Então, a metabolização acontece muito mais lenta. Gênero feminino é um éster cadeia de vida curta. Acontece uma metabolização muito mais rápida. O transgênero, ele pode estar produzindo testosterona, mas tomando via oral o éster cadeia de vida curta. Então, o que eu fiz? Eu estudei cada gênero por idade, liberações hormonais por idade e microdosagens. Então, se eu pego uma criança, gênero masculino, de 10 anos, que vai começar a entrar ali na puberdade, ter aquela liberação extrema de testosterona, eu preciso vir com uma microdosagem de CBD, porque a testosterona tem uma interação maior com o CBD. Eu preciso vir com essa microdosagem de CBD, pegar o peso dessa criança, dosar minimamente o que ela necessita naqueles primeiros 5 dias. Vimos um resultado. Quais são os resultados, Bárbara? A primeira coisa que eu pego é o sono. Se a mãe me liga e fala, Bárbara, meu filho sonhou, nossa, estou nas nuvens, eu já vi resultado, maravilha. É o primeiro resultado que eu preciso. Dormiu bem a noite inteira. E aí a gente vai microdosando até chegar àquele equilíbrio que a pessoa fala, olha, atingiu mesmo, está dormindo bem, está comendo bem, está fazendo bem. Se eu pego uma menina, uma criança, gênero feminino, de 10 anos também, eu vou trabalhar com a microdosagem de THC. A interação do THC com o éster, com o hormônio feminino, é muito maior do que a do CBD. Então, existe um cuidado, entende? Existe um cuidado. Eu não sou a favor da indústria farmacêutica, eu não sou a favor desse monopólio que estão querendo impor, né? Que eu falo que já vem de cultura, isso. Eu falo que a forma com que a gente foi colonizado, com que o Brasil foi colonizado, já foi uma forma estúpida e errada. Tiraram o que é nosso e continuam tirando o que é nosso. Então, hoje está vindo de fora o CBD isolado, importado, vindo como um fármaco, onde aqui na Europa, onde nos Estados Unidos, no Canadá, não existe isso. Você compra isso em qualquer lugar, porque o CBD isolado, você trata ele como um suplemento alimentar, ele não tem contraindicação, ele não causa efeito colateral, nada. Só que a forma com que está... Pode perguntar. Não, é porque é dentro disso. Aliás, é uma pergunta em duas perguntas em uma. É porque uma é essa questão da nossa cultura, né? Originalmente, a cannabis ela tem uma presença em diversas comunidades nossas tradicionais e com diversas aplicações, né? Isso é uma coisa.
E aí eu vi que você tem uma formação na Califórnia, onde existem pequenos plantadores, pequenos agricultores que fazem, né, que produzem e que disponibilizam para o mercado. Agora, eu queria saber o seguinte: você tinha esse foco no autismo, mas hoje, se eu abro lá o site onde você disponibiliza os seus produtos e passa as informações, você também atende a outras demandas, a outras. Você tem insônia, Sim, alcoolismo. cefaleia, sim. Tá. Como é que é isso? Todas essa, a gente poderia dizer que a cannabis é quase uma panaceia assim, para uma vida perfeita? Olha, eu falo que quando você estuda e você vê a ação terapêutica da cannabis, sim, ela daria para você trabalhar em todas as patologias, sim, abertamente, tranquilamente, desde que estudos mais profundos como esse que eu te falei, por gênero, por idade, liberações hormonais, fossem respeitadas também. A mulher, por exemplo, ela tem diversas fases, né, hormonais, diversas. Então, você tem que ter um cuidado. Pode ser que uma fase ela precise mais de CBD do que de THC, em dias ela precise mais de THC. Então, eu abri um leque, eu nunca voltei só para o autismo, porque a minha vontade era desmistificar o assunto todo e entender sobre tudo. Então, eu peguei a enxaqueca crônica, que é algo que me incomoda muito desde pequena, fui estudar a cefaleia. Fibromialgia, eu sou fibromiálgica. Fibromialgia, você só trabalha com THC. O CBD não te resolve em nada na fibromialgia. Então, eu fui pegando patologias que era do meu convívio, a minha mãe tem artrose, e fui levando para estudos. Eu tenho um grupo, né, sou eu e mais 5 médicos, onde a gente debate diversos assuntos, desde pós-Covid agora, a gente está à frente de 4 UTIs, eram 6, agora a gente está à frente de 4 UTIs, off-label, né, trabalhando ali no off, mas também já com resultados incríveis. Então, eu vou fazendo isso, eu vou fazendo pesquisas de campo, interagindo sempre com pessoas próximas que contêm aquela patologia, que querem se tratar, e assim eu vou desmistificando e trazendo. E no caso das pessoas trans, qual que é a opção? Assim, você trata a partir do gênero de origem, vamos dizer assim, ou como é que é essa mistura? Como é que você chegou nesse pensamento de uma diferença para uma pessoa trans ser tratada? O transgênero dá para você uma visão gigante, né? Porque ele traz o gênero de origem e ele traz também uma bagagem, onde ele toma todos os dias, onde ele ingere outros tipos de hormônios. Então, você tem que trazer para perto e falar, bom, qual canabinoide tem uma maior interação com o sistema hormonal? É o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC. De que forma você tem que trabalhar? Porque você também não pode ir com uma macrodosagem. Eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a macrodosagem de qualquer coisa. Então, eu pego a dosagem do THC, uma microdosagem, começo o tratamento com o transgênero, tento equilibrar. É muito difícil você chegar num ponto de você equilibrar quase 100%. Lógico, até os estudos são extremamente escassos. Então, eu uso muito do THC. Quando eu sinto que eu já consegui trabalhar a mesma parte, ansiedade, liberação, não só essa parte organismo, gênero biológico, mas também tudo aquilo que ele está precisando, que é principalmente essa parte liberação de serotonina, essa questão, eu entro com um pouquinho de CBD, e aí eu vou intercalando, a cada 5 dias a gente faz uma alteração na microdosagem dos canabinoides. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais à frente, que é o seguinte: nós aqui na região onde moramos, aqui em Brumadinho, já identificamos uma série de pessoas que usam o canabidol, seja por motivos de oncologia,
também de autismo, enfim. E há um procedimento muito, vamos dizer assim, muito rígido para essas pessoas. Elas têm que conseguir um habeas corpus para poder ter o acesso. Há um pensamento aqui que algumas pessoas gostariam de fazer o cultivo e o processamento. E eles estão estudando a forma jurídica de como isso pode acontecer. E eu queria saber como é que você passou assim, você de uma depois que você identificou a sua necessidade, como é que você começou a produzir, assim, a ter acesso você mesmo ao óleo? Passei nem de nenhuma judicialização, não fui atrás de nada, até porque logo depois eu vim para a Espanha. O ponto Espanha vir para cá já foi algo que me chamou a atenção, porque o cultivo que eu iniciei lá atrás estava em Portugal. Então, eu falei, bom, eu indo para a Espanha, um país maduro, onde eu vou ter acesso, onde eu vou poder trabalhar. Então, eu já vim logo para a Espanha. No Brasil, morava num terreno onde eu cultivava para mim e fazia a minha extração. Em parceria, é lógico que você começa a fazer o seu grupo. Mas isso não deu andamento, assim, depois que eu vim para a Espanha, isso parou, eu tenho um fornecedor, né, muito bom de óleo. Putz, essa parte é meio... Tá, ok. Aí você... porque é difícil, né? Porque falar disso no Brasil hoje é uma coisa que é complicada ainda. É uma coisa complicada. Mas hoje eu acho interessante, porque além da coisa medicinal, você também oferece algumas coisas que são medicinais também, mas que são ligadas à saúde, à beleza, do cabelo, enfim, uma linha que você abriu, né? A gente pode dizer assim? Foi, claro. Além da intenção, eu acho, comercial, provavelmente tem, por uma coisa que se sustentar, qual que é a sua ideia com isso? Assim? Eu vejo que você fala que é importante divulgar, né? A minha ideia nunca foi... meu marido sempre trabalhou, né? A gente está junto desde novo. Meu marido sempre trabalhou muito fora e eu nunca precisei levar dinheiro para dentro de casa, vamos dizer assim. Meu marido sempre arcou. Então, eu nunca tive essa preocupação. Quando quando eu estava com o meu cultivo ali pequenininho, extraindo meu óleo, eu sou muito a favor do autocultivo, você não imagina. Eu sou a favor de que cada um no seu pedaço de terra faça o seu cultivo, possa fornecer ali o óleo no seu bairro, sabe? Eu sou muito a favor disso. Então, quando eu comecei, que eu fazia as extrações e aí sobrava a raiz, mesmo a folha e tudo, eu fui fazendo, sabe? Eu sempre era já biomédica, tinha cursos de cosmetologia, e eu comecei em casa com a minha filha, vamos fazer um shampoo de maconha, vamos, aí faz o shampoo, aí fiz um shampoo para os meus filhos, deu super certo, aí leva para uma amiga no aniversário, sabe essas coisas? Leva para uma amiga, aí eu sempre tive minha horta em casa, babosa, alecrim, pimenta, blá, 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 sempre tudo em casa, e eu sempre fui muito curiosa. Então, como que eu extraio o óleo vegetal do abacate? E eu sempre tive uma pessoa dentro da minha casa, que é a dona Carminha, ela tem quase 70 e poucos anos. E ela sempre muito também curandeira, sabe? Tratava dos meus filhos, tudo assim. E aí eu comecei assim, vai, pega, faz um produto, leve, gosta, aí começaram a divulgar aí na minha cidade pequena, que eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. A Bárbara tá vendendo produto de maconha, cosmético de maconha. E de repente, cara, eu perdi total. A hora que eu vi, todo mundo fazendo pedido, todo mundo marcando em Instagram, não tinha nem rótulo nos produtos e já tinha virado um fuzuê, entendeu? Então, eu nunca tive a intenção de falar, eu vou abrir uma empresa de maconha, para trazer esse mercado para cá. Não, foi uma coisa, tanto que eu nunca tive investidor, nunca tive ninguém por trás que queira chegar, colocar dinheiro, mudar o propósito da empresa. Eu sempre tive o meu propósito, minha cultura. Então, foi algo que aconteceu. Eu falo que é algo que está acontecendo muito natural. Assim, aconteceu. E eu estou trilhando. Hoje eu defendo muito o mercado, porque existe o tratamento patológico com óleo, mas existe também um tratamento muito importante dessa parte dermatológica,
com os cosméticos. Eu vi também que você tem um produto que é um gel, um hidratante feminino. E faz sucesso? Meu filho, se você vê cada coisa que eu recebo, olha, eu nem te conto aqui porque vai ficar pesado. Mas o último que eu recebi foi que a pessoa super evangélica, aí ela eu não conheço, ela me mandou no Instagram assim, olha, à noite que eu que comi o meu marido. Eu falei, misericórdia, tá ótimo. Tá Obrigada, ótimo. moça, um beijo para você, muito obrigada. Tá. Ô, Bárbara, para a gente terminar essa nossa primeira conversa, espero que seja a primeira, porque, na realidade, Também. esse é um assunto que a gente precisa voltar e aprofundar. Eu acho que fiquei muito surpreso com algumas coisas que você falou, vou anotar e vou te procurar para a gente continuar a conversa. O que é que você vê hoje? Porque, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento muito reacionário no país, existe tramitando uma série de leis que buscam, né, a aprovação do uso medicinal da maconha, enfim, nós estamos nessa. Não é só no Brasil, Sim. nos Estados Unidos também você tem lugares que hoje até a maconha recreativa, Sim. Nova York já está liberada, então, não sei o quê, e outros lugares que não pode nem ouvir falar, né? Que é uma coisa. Sim. Não é uma coisa, essa burrice, esse atraso não é uma exclusividade nossa. Não, o Brasil é um pouco. Eu falo que o Brasil não é nenhuma burrice, é uma imaturidade, sabe? É onde aquela velha cultura de querer levar vantagem em tudo, né? Então, hoje, se falar de PL 399, se falar do cenário de tudo que vive a maconha no momento Brasil, eu acho que é hora dos brasileiros que estão nessa luta há tantos anos se unirem de fato, defender o que é nosso, o solo é nosso, a conquista é nossa, assim como foi em todos os países. É hora da gente que está aí dentro. Eu estou aqui fora, mas é o que eu falo, eu estou aqui fora, mas eu sou incapaz de mandar um produto importado daqui de fora para dentro do Brasil. Tudo que eu faço é em solo brasileiro, eu gero renda para brasileiro, eu gero emprego para brasileiro, principalmente para as mulheres brasileiras. Então, assim, eu acho que é hora dessa união. Não se permita o monopólio vindo de fora, porque esse monopólio vindo de fora, ele está vindo tomar o que é nosso, está colocando em terras que são nossas, mais uma vez, e eu acho que é hora da gente começar a mudar a história. Então, a PL 399, melhor com ela do que sem ela. Mas falar que eu sou a favor, não sou. Eu, Bárbara, não sou. Eu sou a favor desde que a gente comece a falar de uma PL 399 e o encarceramento feminino. Eu sou a favor que a gente traga diversos assuntos para trazer a maconha para o Brasil de forma honesta. Assim como está vindo a PL 399, eu, Bárbara, como linha canábica, tenho o direito de estar lá, vou lutar por estar lá, mas será que o seu João, que tem um pedacinho de terra pequenininho, que não tem uma renda como eu tenho hoje, ele vai conseguir fazer o seu cultivo? Ele vai conseguir comprar o solo que a Anvisa vai impor que ele compre, que vai custar, sei lá, 200 mil, vamos dar um exemplo? Será que o seu João vai poder colocar aquela cerca que o governo vai impor que ele coloque? E aí começa a crescer o quê? Os grandes monopólios. Outro dia eu fui a tentar maior rede fazer... de televisão do Brasil fez uma grande matéria sobre a economia da maconha. Então, isso já dá para a gente perceber que há interesses muito grandes também. Mas é um mercado trilionário, né? Vamos pensar que hoje é um mercado que é trilionário. É por isso que eu peço muito cuidado assim dos brasileiros. Cuidado para as propagandas que vocês fazem para esses monte de óleos importados. Cuidado com essas propagandas que médico deve prescrever a cannabis. O que as pessoas precisam saber é entender como o organismo funciona, ali na esquina e compra o seu CBD e toma em casa.
Se você tem o seu vizinho que planta e tem uma planta rica em CBD ou rica em THC, você vai aprender a lidar com isso. Agora, a gente não precisa fazer essa roda toda acontecer, pagar R$ 400 na consulta, fazer médico ficar cada vez mais rico, clínicas imensas, o óleo vem importado, apesar que custa uma fortuna e não tem necessidade, a gente consegue produzir aí por um preço baixíssimo. Então, é essas coisas que ainda me incomodam e por isso que eu continuo lutando aí no Brasil. Eu já poderia estar aqui eu tenho meus produtos também, eu distribuo aqui na Europa, já tenho pó de café com CBD. Mas eu queria, antes de encerrar, acho que é uma coisa que tem a ver até também com a nossa comunidade, eu tive acesso ao óleo para o tratamento da minha cachorra, da cachorra da minha casa, que já está velhinha, né? Então, esse uso veterinário também, que é uma coisa muito interessante, né? que acho que tem a ver, acho que com essa região nossa, que todas as pessoas têm muitos animais domésticos, além dos animais de produção. A gente pode falar do seu site? Como é que a gente adquire os produtos? Como é que a gente entra em contato? Claro. Fala para nós, então. Quando a gente quer... Bom, vou falar aqui. O site é www.linhacanábica.com. Linha canábica, o que é a linha canábica? Linha canábica é um setor de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Vamos colocar aí. Linha canábica não é loja, linha canábica é pesquisa e desenvolvimento. É dali que sai toda a desmistificação de diversos assuntos e todas as ideias minhas de uma química e de uma farmacêutica especializada em manipulação de fármacos. A ACOM, que é uma associação canábica organizada por mulheres, onde nessa associação a gente presta o atendimento com fitocannabinoides, óleo, pomada, cremes, tudo que é necessidade. Hemp Vegan é uma empresa onde a gente abriu para atender a cosmetologia no Brasil. Então, a Hemp Vegan traz os terpenos, traz a cosmetologia à base de terpenos. Por que disso? Porque isso atende, com isso eu consigo atender os requisitos da Anvisa, procurar sempre caminhar em paralelo, embora eu pratique uma desobediência civil com uma associação, uma desobediência pacífica, eu preciso também atender essa parte da cosmetologia, estando ok com a Anvisa. Então, são produtos à base de terpenos, onde eu vou tentar trazer vários tipos de novidades, ayahuasca, cogumelo. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa psicodelia vegana, né? Esse lado natural psicodélico que traz muito a cura. Então é isso, muita novidade vai vir com a Hemp Vegan, muita novidade vai vir com a ACOM, que é uma associação que vai atender muito as mães periféricas. Então, acho que vai ser algo bem bacana que está por vir aí, essa junção de coisas, junção de filhas da linha canábica. Bacana. Bárbara Arans. Opa, até babei aqui. Então, é a Hans. Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã, nessa tarde. Espero que a gente volte realmente a falar mais sobre esse assunto aqui. Você abriu algumas portas para pautas que são muito importantes e caras para nós. Para você que está nos acompanhando, por favor, chegou agora, se inscreva no canal, dê o like. A gente precisa também educar os nossos algoritmos para que eles nos procurem. linhacanábica.com.br, está tudo lá. E eu vejo vocês e vocês me veem no próximo programa. Até lá.